Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Minutos com Deus essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, rapidamente, o texto que se encontra lá no livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis, capítulo 50. Vou ler do verso 15 ao verso 20. Diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou muito quando lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse texto, meus irmãos, ele está no final da história do livro de Gênesis. Ele conta a história de José. Como nós sabemos, José, ele é filho de Jacó, ele foi muito abençoado por Deus e ele era muito querido por seu pai, muito amado por seu pai. Ele foi os seus irmãos, por inveja de José, porque ele era muito amado por seu pai, mais do que os outros, eles venderam José como escravo para o Egito, e lá no Egito Deus fez José prosperar ainda assim, mesmo tendo sofrido toda a sorte de injustiça por parte dos seus irmãos que venderam ele como escravo, depois por parte da mulher de Potifar também, que acusou ele mentirosamente, de assediar ela. José, mesmo tendo sofrido toda sorte de perseguição, Deus era com José e fez ele prosperar no Egito, se tornar governador, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu. E no final nós sabemos pela história que Deus usou a vida de José para salvar muitas vidas através de uma fome que ele enviou para a terra do Egito, onde durante 7 anos houve uma fome muito grande no Egito. E por isso, por conta de José, pela administração que José fez dos bens de Faraó, o povo foi salvo dessa fome. E aí aqui então nós temos no final da história de José um reencontro dos seus irmãos que vieram pedir ajuda ao Egito, buscando mantimento nesse período de fome, e lá eles encontraram seu irmão, estou contando aqui bem resumidamente, e descobriram que seu irmão não estava morto, mas tinha sobrevivido. E eles acharam que seu irmão ia ficar furioso, ia matar eles pelo que eles fizeram, mas José usa de bem com eles e mostra que Deus, na verdade, estava no controle de toda a história, como nós vemos ao longo da história. É uma história que vale muito a pena nós lermos novamente, quem ainda não leu também, ler pela primeira vez, para nós vermos como a misericórdia de Deus ela é grande e ela se mostra na vida dos seus. E aqui eu queria compartilhar com vocês nesse texto uma parte muito particular do texto, que é a resposta de José. José, ele vai responder para os seus irmãos: Não temas, vocês não precisam ficar com medo me pedindo perdão. Acaso estou eu em lugar de Deus? E com isso a gente aprende aqui 2 coisas. A primeira é que só Deus pode perdoar pecados. Eu perdoo do meu coração. A mim cabe fazer o bem, assim como José. A mim cabe expressar a gratidão que eu tenho diante do perdão do meu Deus. Mas a Deus cabe a justiça, o juízo e a misericórdia. É Ele quem nos perdoa dos nossos pecados. A mim não cabe julgar aquele que me ofendeu. Isso eu deixo diante de Deus, assim como José está fazendo aqui.
toda a injustiça que ele sofreu diante dos seus irmãos, toda a injustiça que ele sofreu diante das pessoas no Egito, ela não é para ser guardada com rancor, ela não é para ser guardada com ira por nós, de forma que nós criemos inimizade, de forma que nós fiquemos com raiva um dos outros, mas nós devemos buscar a Deus, colocar diante de Deus essa injustiça, clamando que Deus esteja concedendo perdão, que Deus esteja mudando o coração dessas pessoas e nosso coração também, para que nós não guardemos rancor, assim como José não guardou dos seus irmãos, antes cuidou deles e sustentou eles até o final. Então, meus irmãos, eu queria trazer essa palavra para nós, para que nós também coloquemos sempre as nossas vidas nas mãos de Deus, evitando guardar rancor antes, quando formos injustiçados, quando sofrermos alguma injustiça, alguém falar mal de nós, que nós verdadeiramente possamos colocar a vida dessas pessoas diante de Deus, clamando que Deus esteja trazendo perdão, trazendo arrependimento para ela e também mudando o nosso coração para que nós possamos estar amando também essas pessoas. Essa é a palavra que eu queria trazer para nós nessa manhã. Espero que esteja abençoando sua vida. Amém.